hoje nós estamos na terceira parte da nossa série de mensagens, Coisas que Jesus Nunca Disse. O tema de hoje é: você não terá dias ruins. Nessa série que nós estamos tratando, nós falamos sobre coisas que Jesus nunca disse. E como que nós sabemos as coisas que Jesus disse? É muito fácil, você abre ali o Novo Testamento, tudo que tiver marcado em vermelho foram coisas que Jesus disse. Na nossa sociedade, na cultura que nós vivemos, muitas expressões, ditados populares acabam sendo creditados à Bíblia ou coisa que Deus falaria, mas a verdade é que Deus nunca disse. E essa afirmação que nós fizemos hoje é uma dessas coisas que Jesus nunca disse. Você não terá dias ruins. Jesus também nunca disse: quem fizer a vontade do meu Pai sempre terá a melhor vaga no estacionamento. Jesus nunca disse: quem perder a sua vida por causa de mim sempre vai ficar muito bonito nas suas roupas de banho. Jesus nunca disse: quem procura primeiro o reino de Deus vai ter o melhor Wi-Fi da cidade. Jesus nunca prometeu que você teria uma vida abastada. Jesus nunca prometeu que você seria saudável, que você seria magro, que você andaria sempre na moda e que o seu carro seria sempre o mais bonito. Mas o que Jesus disse a respeito do dia da provação, a respeito dos dias ruins? João 16, no capítulo 16, Jesus está dando as últimas instruções, preparando os seus discípulos para a missão. E ele diz assim em João 16, no verso 20: digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. Se você continuar lendo, diz assim: a mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela esquece a angústia por causa da alegria de ter nascido no mundo um menino. Eu não sei se você já passou por essa experiência de ter um filho, de ter uma filha, mas todo mundo diz que a hora do parto é a hora mais difícil. E que eu já até ouvi que se a mulher que está dando à luz pudesse, ela levantava e dava um soco na cara do marido por ter feito isso com ela. Eu estou passando por essa situação nesse exato momento. Daqui a algumas semanas, a nossa princesinha, a Laurinha, vai nascer e a Lica vai ter essa experiência de dar à luz a nossa pequena. Eu tenho certeza, por todas as histórias que nós já ouvimos, que vai ser um momento muito difícil, que vai ser um momento de sofrimento, mas nada vai tirar a alegria de poder segurar a Laurinha no nosso colo. E todo o sofrimento, toda essa espera, toda essa espera de 9 meses vai ter valido a pena, simplesmente por aquele momento em que nós vamos poder segurar o nosso bebê no colo. Jesus disse: você vai chorar, você vai experimentar o sofrimento, e que essa experiência que você passou, que esse sofrimento que você passou, vai se transformar em alegria quando você caminha com Cristo. João 16, 22. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês, mas eu os verei outra vez. E vocês se alegrarão, e ninguém lhes tirará essa alegria. Continuando aqui no capítulo 16, no verso 33, diz: eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Jesus não está dizendo que nós vamos passar a nossa vida como se nós estivéssemos de férias num resort 5 estrelas, onde nós estendemos as mãos e alguém traz um copo com água para a gente beber,
onde a gente estende a mão e alguém traz comida para você comer, nós não estamos aqui de férias. Jesus está dizendo que neste mundo você teria aflições, que neste mundo nós teremos problemas. Jesus não disse que você sempre teria a melhor vaga no estacionamento. Jesus nunca disse que você teria a melhor casa. Pelo contrário, ele está dizendo, neste mundo você terá problema. A dor é uma promessa. A luta, ela é certa. O sofrimento nesse mundo, ele é inevitável. Talvez você esteja aí na sua casa, nesse exato momento, dizendo, tá amarrado, Renato. Deus me livre. Que teologia é essa que você está pregando? Eu prefiro aqueles outros pregadores que falam que eu vou receber a minha bênção. Eu prefiro aqueles outros pregadores que dizem que se eu der o meu dízimo, se eu der os meus 10%, se eu ofertar, eu vou receber em dobro, porque essa palavra, ela massageia a minha alma, mas essa palavra que você está dizendo, eu não recebo de Deus. Eu não acredito no sofrimento. Talvez você esteja falando isso para mim essa noite. E eu lamento. Porque nós temos vivido um tempo onde a teologia da prosperidade tem entrado na igreja e transformado a mente de tantas pessoas. E nós esquecemos do Evangelho de Cristo. Das coisas que Cristo nos ensinou. Se você não acredita no sofrimento do cristão, eu gostaria que você aprendesse um pouco no livro de Jó, capítulo 2, onde conta a história da vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, no mesmo dia, ele perdeu seus 10 filhos. Imagina o tamanho sofrimento de um pai perdendo seus 10 filhos no mesmo dia. A Bíblia nos diz que Jó perdeu todos os seus bens. A Bíblia nos conta que a sua pele, do pé à cabeça, ficou cheia de feridas. E para coçar as suas feridas, ele precisava de um caco, porque com a mão ele não conseguia coçar. O sofrimento de Jó foi tão grande que a mulher de Jó não aguentou ver o sofrimento e um dia chegou para ele e disse: amaldiçoa esse teu Deus e morre, porque eu não aguento mais ver você nessa situação. Ou então você precisa aprender com Estevão, um pregador do Evangelho, contradizendo tudo aquilo que os religiosos estavam pregando na sua época. A Bíblia diz que os religiosos arrastaram Estevão para fora da cidade, seguraram as suas vestes e ali, num momento de fúria, pegaram pedras e apedrejaram Estevão até a morte. Ué, mas Estevão não estava pregando o Evangelho, não estava fazendo a vontade de Deus, não estava vivendo uma vida com Deus assim como nós estamos vivendo. Então, como Deus podia permitir que acontecesse isso com ele? A Bíblia diz que nesse mundo nós teríamos aflições. Talvez você não acredite, então eu acho que você precisa ali entender melhor o capítulo 37 de Gênesis, que conta a história de José, um menino querido, amado pelo seu pai, que um dia foi levar alimento para os seus irmãos. E ali foi jogado dentro de uma cova e vendido. Depois de ser vendido, ele foi acusado injustamente, foi preso e ficou muitos anos preso. Num sofrimento que talvez ele não merecesse. A gente tem a ideia errada de que se nós formos à igreja, se nós orarmos, se nós jejuarmos, nada de mal vai acontecer com a gente. Gostaria que você lembrasse de João, capítulo 11, onde é contada a história de Lázaro. Quem é Lázaro? Lázaro era um amigo de Jesus. E a Bíblia nos conta nesse capítulo que ele fica muito doente. E eu posso imaginar na minha cabeça ele deitado na cama e ele chama: Maria, Marta, vem aqui.
E aí elas chegam ali dentro do quarto onde ele está. E ele começa a dizer: eu estou passando muito mal. Você lembra que Jesus curou aquele cego? Marta, você lembra que Jesus levantou o aleijado? Você lembra que ele abriu a boca do mudo e o mudo começou a falar? Eu acho que se a gente mandasse um recado para Jesus e Jesus viesse aqui, ele poderia orar por mim e eu ia me sentir muito melhor. O que você acha, Maria? Vamos mandar esse recado? Vamos. E a Bíblia diz que eles mandaram o recado para Jesus. Jesus recebe aquela notícia. Passa 2 dias, o estado de Lázaro acaba ficando pior, e aí ele chama suas irmãs de novo e ele pergunta: será que vocês não mandaram a notícia? Vocês mandaram mesmo o meu aviso para Jesus? E elas respondem: nós mandamos. Eu estou passando muito mal, eu acho que eu não vou conseguir esperar Jesus. Aí Marta manda Maria pegar uma compressa. E enquanto isso ela vai tentando ali olhar na gaveta de remédio para ver se ela encontra algum outro remédio que ela possa dar para Lázaro. E de repente, eu imagino, elas chegam ali ao pé da cama onde Lázaro estava. E Lázaro não estava mais ali. Lázaro morre. Lázaro morre esperando seu amigo, que nunca veio. E eu imagino o sofrimento de Maria e de Marta naquele momento. Eu não sei se você já teve a experiência de perder alguém próximo na sua família, um amigo, um irmão, mas não existe um sofrimento maior de você entrar numa casa e não encontrar a pessoa amada. E saber que Jesus vai ressuscitar ele no último dia, mas você tem que passar por esse momento de sofrimento. Eu quero te dizer que todo sofrimento que nós passamos na nossa vida, ele tem um propósito. A Bíblia diz que Deus corrige o filho a quem ama. E a Bíblia também diz que Deus nunca nos prova além daquilo que a gente possa suportar. O sofrimento nesse mundo, ele é inevitável. Não é porque nós servimos a Cristo que nós estamos isentos do sofrimento na vida. Talvez alguns de vocês hoje, ouvindo essa palavra, estão passando por um momento de dificuldade na vida de vocês. Talvez você esteja se sentindo rejeitado. Talvez essa noite você esteja se sentindo sozinho, sem esperança. Talvez você perdeu a confiança no Evangelho de Cristo. Talvez você esteja lutando contra a depressão. Talvez você esteja lutando contra o desânimo. Talvez as notícias ruins não param de chegar na sua porta. Talvez você esteja passando por um momento muito difícil na sua área financeira. Talvez você esteja passando por uma doença que talvez para o médico não tem cura. Talvez você recebeu esse diagnóstico, você não sabe o que fazer e você está agora gritando: Deus, aonde você está? Deus, por que você me abandonou? Deus, por que você não está comigo? Será que você não está vendo o que está acontecendo? Onde é que está Deus? No meio do meu sofrimento, talvez essa seja a sua pergunta essa noite. Qual é o propósito do sofrimento no meio da minha vida? Qual que é o propósito do sofrimento para o crente? Qual que é o propósito do sofrimento para nós que acreditamos em Cristo? Número 1, se você estiver anotando. Problemas, julgamentos, dificuldades provam a nossa fé. Revelam a profundidade da nossa fé em Cristo. A epístola de Pedro, eu não sei se você sabe, mas os estudiosos dizem que foi escrita entre o ano 60 e 65 depois de Cristo. Nesse ano era o ano do imperador
Nero. E a história nos diz que Nero foi um dos imperadores mais cruéis de toda a história. Ele pegava pele de animais e cobria o corpo de pessoas que acreditavam em Cristo. E colocava essas pessoas em jaulas junto com cães ferozes. Só para ver os cães brincando com aquele corpo daqueles crentes sendo jogado de um lado para o outro. Tamanha crueldade no coração daquele imperador. Relatos nos mostram que ele cobria os corpos dessas pessoas com cera e amarrava essas pessoas em estacas, em árvores, e colocava fogo nessas pessoas só para vê-las queimarem mais devagar. Tamanha crueldade no coração desse homem. E é nesse contexto que Pedro escreve o que está escrito em 1 Pedro, capítulo 1, do verso 6 ao 7, que diz assim: nisso vocês exultam, ainda que agora, por pouco tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fiquem comprovado a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo sendo refinado pelo fogo. É genuína e resultará em louvor, glória, honra, quando Jesus Cristo for revelado. O que mais me chama a atenção nesse texto é que se existe uma fé que é genuína, também existe uma fé que é falsa, uma fé que ela é aparente, que ela não tem profundidade. Se existe uma fé genuína, existe uma fé que é falsa. E essa foi a minha realidade por muito tempo. Não sei se vocês sabem, mas eu sou criado em um berço evangélico, eu sou nascido em um berço cristão. Meu pai é pastor e eu desde pequeno cresci dentro da igreja, dentro da Assembleia de Deus. Aprendi os corinhos da harpa, aprendi os versículos, aprendi os hinos. Depois, na minha adolescência, nós tivemos o prazer de fazer parte de uma igreja chamada Remidos por Cristo. Ali eu aprendi a cantar, Deus começou a me usar, mas eu não tinha profundidade no Evangelho. Depois nós voltamos para a Assembleia de Deus, ali em São Bernardo do Campo, onde Deus começou a trabalhar dentro da minha vida. E essa fé genuína que Pedro fala aqui no capítulo 1 de Pedro, ela começa a se revelar na minha vida. A fé genuína, ela começa a aparecer quando eu começo a ter as minhas primeiras experiências com Deus. Talvez você esteja nessa mesma situação essa noite. Talvez você fale como um evangélico. Talvez você ore como um cristão. Talvez você até se vista como um crente. Mas você não tem uma fé genuína. Você não tem raízes no Evangelho de Cristo. Você não tem profundidade na sua fé. E aí o que acontece? Acontece que Jesus disse que nesse mundo você teria aflições e quando essa aflição bate na sua porta, você não está preparado para o baque que esse dia vai trazer para você. E aí você é como aquela palmeira no meio da praia, quando vem aquele vento, aquela tempestade, ela não tem as raízes aprofundadas e o vento vem e arranca ela do lugar. Talvez você esteja assim essa noite, você esteja sentindo que você está deslocado, que você não consegue mais. É o momento de você aprofundar suas raízes em Cristo. Deus está te chamando para um tempo de intimidade com Ele. Deus está te chamando para ter uma fé genuína na salvação que Ele te deu. Porque uma coisa é certa. No mundo nós teremos problema. Mas em Cristo nós até podemos ter problemas, mas nós temos paz. Nós somos muito rápidos a dizer quando as coisas não estão indo do jeito que nós queríamos.
Quando você está com uma dor de cabeça, você grita: "Ah, Deus não me ama". Quando você não passa no concurso público que você prestou, você fala que Deus não é fiel. Quando um amigo querido, quando um parente é diagnosticado com câncer, com uma doença, você acaba perdendo a sua confiança em Deus e você diz que você não pode confiar em Deus. Eu gostaria que você entendesse que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo e a bondade de Deus ela é evidente quando nós passamos por adversidades. Como que eu posso te dizer isso? Eu te digo isso porque Jó, ele sofreu todas aquelas perseguições, todos aqueles problemas na vida dele e ele foi restituído. Por que eu digo que Deus é bom? Porque mesmo morrendo apedrejado Estevão, ele pôde olhar para o céu e ver os céus abertos. Eu digo que Deus é bom porque José, mesmo sendo vendido como escravo, mesmo sendo preso e vivendo vários anos da sua vida numa prisão, Deus o colocou como governador do Egito. Por que eu digo que Deus é bom? Porque Lázaro, mesmo morrendo à espera do seu amigo, foi ressuscitado. E o que eu quero dizer para você essa noite com isso? Eu quero dizer que uma fé testada, ela é uma fé confiável. As coisas, os momentos mais difíceis que eu passei na minha vida, me colocaram mais próximo de Deus. E eu creio que vai ser assim na sua vida. Os problemas mais difíceis que você enfrenta hoje, que você esteja batalhando hoje, esses problemas são os problemas que te chegam mais próximos de Deus, que fazem com que você experimente a graça de Deus sendo derramada sobre a sua vida. Eu nunca vou me esquecer do momento em que o mundo desabou sobre a minha cabeça. Que o mundo saiu debaixo dos meus pés e eu fiquei completamente perdido. Parecia que eu estava no meio de um furacão. E parecia que para mim o mundo já tinha acabado. A fé em Cristo ela tinha esmurecido. Eu não tinha forças para orar. Eu não tinha forças para me levantar. E no meio dessa turbulência, no meio desse caos, um dia, à noite, eu saí do meu quarto e fui para a cozinha da casa dos meus pais. E a minha mãe se levanta, sai do quarto dela, senta na mesa comigo. E ela diz: você precisa sorrir outra vez. Você precisa orar outra vez. Você precisa amar como se fosse a primeira vez. Você precisa viver como se fosse a primeira vez as suas experiências. E Renato, nunca diga nunca, porque o fim não chegou. Eu quero que você saiba que o sol vai brilhar outra vez. O sol vai nascer outra vez. A noite, a tempestade que você está enfrentando, ela não é eterna. O sol vai brilhar outra vez. E eu entendi naquele momento que eu não tinha tempo para perder com os meus lamentos. Quando existe algo muito maior, algo muito transcendente, que é o amor de Cristo, que vai além de todas as minhas fraquezas. Eu nunca vou me esquecer de quando nós descobrimos que estávamos grávidos pela primeira vez alguns anos atrás. Era a nossa primeira vez esperando uma criança. E do dia para a noite eu virei um expert em gravidez. Eu li tudo o que acontecia dentro do útero. Eu li tudo sobre o desenvolvimento do nenê nas primeiras semanas. Só que naquele momento, ali que estava com um pouco de sangramento, e nós começamos a orar a Deus para que Deus cessasse aquele sangramento e que ela pudesse ficar bem, para que o nenê pudesse ficar bem.
E a minha oração naquele momento era: Deus, guarda a nossa criança, Deus, nos ajuda nesse momento, Deus, nos traz o milagre que nós precisamos, Deus, nós confiamos em Ti, Deus, nós colocamos isso nas Tuas mãos, Deus, nos ajuda. E nós fomos ao hospital e nós fizemos um ultrassom. E a médica disse que aquela criança já não existia mais, que nós tínhamos perdido. Eu nunca vou me esquecer desse momento. Porque foi um momento de sofrimento nas nossas vidas. Nós saímos do hospital aquela noite e nós fomos direto para a igreja porque nós tínhamos ali o culto do Brazilian Ministry. Nós oramos, nós louvamos, eu preguei aquela noite. Mas dentro do meu coração existia uma revolta, uma mágoa, um rancor. Porque eu não queria entender o porquê essas coisas acontecem com a gente. Por que nós passamos por sofrimento? A única certeza que Jesus nos dá é que a dor é uma promessa. Que a luta é certa. Que o sofrimento nesse mundo ele é inevitável, mas com ele nós temos paz. Problemas, julgamentos, dificuldades servem para provar a nossa fé, servem para aprofundar as nossas raízes nos nossos relacionamentos com Deus. Número 2, se você estiver anotando, o sofrimento ele serve para te preparar para o propósito de Deus. O sofrimento te faz crescer. O sofrimento te faz ficar forte. O sofrimento te prepara. E a verdade que eu gostaria que você entendesse é que felicidade e o conforto, isso não te faz forte. Se você quiser ficar forte, você vai para a academia. E o que você faz na academia? Você levanta peso, você começa a sofrer na academia. Mas esse sofrimento que você tem na academia aumenta a sua força e a sua resistência. Olha o que Tiago, capítulo 1, no verso 2 até o 4 diz. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Eu queria te dizer, não fique desanimado quando você está sendo perseguido. Não fique triste quando você estiver passando por um momento de dificuldade na sua vida. Pode parecer que não, mas eu acredito que o aperfeiçoamento de Deus ele vem embrulhado num embrulho de dor. É só olhar para a vida de Lázaro. A preparação para a vida de Lázaro foi a morte à espera de um amigo. A preparação de Davi para enfrentar o Golias foi lutar contra leão e lutar contra urso. A preparação de Pedro para ser o grande pregador no dia do Pentecoste foi negar Jesus e lidar com a restauração. Eu gostaria de te fazer uma pergunta essa noite. Como é que você lida com as críticas? Porque elogio e elogios não te prepara para a vida. O conforto não te prepara para a vida. Mas é o confronto que te prepara. Perseguição não te deixa fraco. A perseguição, ela te fortalece. No momento de sofrimento, eu gostaria que você lembrasse que não é só dor. É preparação. Você não foi recusado. Você foi endurecido. A ofensa purifica o seu coração.
A solidão te aproxima de Deus como nunca antes. A traição aumenta a capacidade que você tem de amar e perdoar. O sofrimento te prepara para que Deus apareça e se revele a você. Talvez você esteja destruído pela dor nesse momento. Eu garanto a você, Deus tem um propósito no seu sofrimento. Você pode até dizer, mas Renato, você não sabe o que eu estou passando. É fácil para você dizer isso. Eu só tenho duas coisas que eu posso te dizer. Nesse mundo tereis aflição. E a segunda é, com Jesus, nesse mundo, você terá aflições. Qual delas você acha que é melhor? Nesse mundo, certamente você terá problemas, mas a palavra de Deus diz, com Cristo você vai ter paz. Estar em Cristo não garante que você nunca vai enfrentar o divórcio. Não garante que você não vai ter filhos rebeldes. Não garante que você não vai sofrer nenhum abuso. Não garante que você nunca vai ter a falência. Não garante que você nunca vai perder alguém que você ama. Mas garante que em mim, em Cristo, você vai ter paz. 1 João 5,4 e no verso 5 diz: o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. João 16,33 diz: eu lhes disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, mas contudo, tenham bom ânimo, eu venci. Você não precisa enfrentar essas lutas sozinho. Você não precisa enfrentar esses problemas sozinho. Você tem a ajuda toda especial de alguém que já enfrentou o mundo. Você tem a ajuda especial de uma pessoa que venceu o mundo. E se ele venceu, nele você vai vencer também. E qual que é a boa notícia? A boa notícia não é que Jesus vai te salvar do teu sofrimento. A boa notícia é que Jesus te perdoa de todos os seus pecados. E Ele é presente em todo momento de angústia. Talvez essa noite você esteja ouvindo essa palavra. Você esteja passando pela maior prova da sua vida. Eu quero dizer que você tem uma opção de passar essa prova com alguém que já venceu esse mundo. Você não precisa passar por esse sofrimento sozinho. Você não precisa viver nessa solidão, nesse trauma que você está vivendo agora sozinho. A Bíblia diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Jesus está oferecendo esse convite a você essa noite. Talvez você já esteja cansado de lutar sozinho. Talvez você já esteja cansado de tentar sozinho e essa noite você talvez estivesse pensando até em desistir. Você não precisa passar por isso sozinho. Talvez você nunca tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador. Essa noite Ele te dá a oportunidade de enviar o Espírito Santo até a sua vida, entrar dentro do seu coração e fazer uma transformação dentro de você. Se você quer aceitar Jesus essa noite, eu gostaria que você levantasse aí agora um clamor dentro do seu coração, que você fechasse os teus olhos e que você fizesse essa oração junto comigo. Orando assim: Deus, muito obrigado, Senhor, por ter enviado o teu Filho Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, porque através do sofrimento de Cristo eu tenho liberdade. Através, Senhor, do sofrimento de Jesus Cristo eu tenho acesso à sala do Pai. Deus,
eu reconheço que eu sou pecador, eu reconheço, Senhor, que eu sou cheio de falhas, de fraquezas. Nesse momento, Senhor, eu quero te pedir que o Senhor envie o Teu Espírito Santo dentro do meu coração, que o Senhor entre dentro da minha vida e faça uma transformação de dentro para fora, e que a partir de hoje as pessoas possam olhar para mim e ver que existe algo de diferente em mim, que existe o brilho do Teu Espírito Santo radiante na minha vida. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a suportar esses momentos que nós vivemos. Deus, e como igreja, Senhor, nós pedimos, Senhor, graça para passar por todos esses momentos. Para que nós possamos confiar em Ti. Para que nós possamos confiar que o Senhor não nos abandonou, que o Senhor sempre está presente, que o Senhor não nos perdeu de vista, que o Senhor está sempre ao nosso lado. Deus, nós te pedimos isso no nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Gostaria que você meditasse nessa palavra durante essa semana. Se você fez a sua decisão por Cristo essa noite, eu gostaria que você clicasse no botãozinho que tem aqui na tela onde você está assistindo. Se você está assistindo pelo Church Online, eu gostaria que você clicasse no botão Eu Aceito Jesus como Salvador, para que a gente saiba que você fez essa decisão e que a gente possa seguir com você nessa caminhada, te orientar no que você deve fazer. Se você está pelo Facebook ou pelo YouTube, eu gostaria que você mandasse uma mensagem para a gente e aí nós vamos entrar em contato com você e nós vamos te orientar no próximo passo que você deve tomar na sua jornada de fé. Se você assistiu essa live até agora, eu gostaria que você se sentisse abençoado agora em nome de Jesus, que você tenha um ótimo final de semana, que Deus possa continuar falando no seu coração e que todas as famílias representadas aqui essa noite possam ser cheias da graça de Deus em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.